Bom, além dos conselheiros, nós tivemos aqui a manifestação de dois, o próprio presidente da Consabesp e o representante da Fiesp. Eu quero falar nesse instante, primeiro saudar o Gênero aqui, obrigada, Gênero. Você está dando um segmento assim, bastante importante, não só para o Conselp, eu tenho acompanhado aí no Brasil todo, a segurança que os conselhos têm em você. E nós também fomos pioneiros nisso, porque nós somos os primeiros a contratar. Eu estou sabendo até que a ANEEL não só copia a gente nas atividades do Conselp, mas até no conselheiro, que está doido para que ele vá para a ANEEL, e ele está firme aqui do nosso lado. Eu espero que ele continue, porque hoje eu tenho com muito prazer e orgulho as consultas dos outros estados davam mais o gênero. Eu falo, desde que ele continue no Conselp, tudo bem que ele vá para os outros estados, né, Gênero? Seja bem-vindo, viu? Obrigado e desculpa pelo atraso. Na verdade, eu estava desde as 6h30 no aeroporto. Eu estava desde as 6h30 no aeroporto fazendo as coisas e estava com 10 horas na cabeça. Realmente eu não reparei no e-mail, o horário das 9, peço desculpa pelo atraso. Mas obrigado, Nadal, pelo reconhecimento. Pois nós vamos deixar a palavra para você, mas eu queria agora me manifestar como conselheira. Eu entendo perfeitamente, mas muito perfeitamente, olha que português, o que acontece do Rui estar representando o Paulo Scaff, de não termos representante do presidente das demais entidades. Entendo perfeitamente. Porque a minha entidade, a Associação Paulista de Municípios, entende, e eu me sinto assim importantíssima, como vocês devem se entender, que nós somos suficientemente importantes para representar as entidades. Quando o intuito do Conselp, quando nós juntos formamos, né, esse modelo não foi esse. Né? Quando nós colocamos na correspondência aos presidentes, cuja cópia vocês receberam, que nós falávamos de oportunidade de eles conhecerem até a importância dos seus representantes. Né? Eu duvido que o Paulo Scaff saiba o que a Nábia e o que o Rui vem fazer aqui, a luta que eles têm, o que nós conseguimos no ano passado, graças a Nádia, que é a titular, e o Rui, que é o suplente, aquela aproximação com a Ciesp, aquele trabalho de abertura, e vocês estão sabendo do que foi feito. Nós abrimos as portas com as entidades da Eletropaulo, eles diretamente começaram a participar. Isso foi um ganho muito grande para o segmento da indústria. Mas eu não sei se o Dr. Paulo sabe. Eu duvido que o Cavalcante saiba. Eu duvido que alguém da diretoria da Fiesp saiba. Mas sabe por que eu entendo perfeitamente? Porque assim acontece na minha entidade. Eu vou ter reunião com a diretoria hoje à tarde junto com o Geraldo Alckmin. Se eles me ouvirem 3 minutos do que nós fizemos aqui, eles vão ouvir muito. Mas isso tem dois aspectos. A falta de conhecimento da importância do Conselho e a confiança que eles depositam nas nossas pessoas. Quando eu falo Celso, ele fala, Dalva, você representa muito mais a PM que eu. Não é verdade. Se eu estou há mais tempo na PM e eu conheço, né, estou alguns aninhos, né, 60 anos aí com eles, mas o presidente é o presidente, ele tem a sua representatividade. Quando você assume a presidência de alguma coisa, você tem que saber que se você tem o bônus de poder estar com companheiros e ajudá-los, a liderá-los, você tem a responsabilidade. Mas eu entendo perfeitamente a ausência do Paulo, a ausência do Fábio Encanto sobre ele, eu vou falar, mas a ausência do Rogério Amato. Eu fiz questão de não ligar para eles. Eu não liguei para ninguém. Eu poderia ter dito, o Joar sabe a minha proximidade com o Fábio Meirelles, o Nassif sabe a minha proximidade com o Rogerinho, não tenho tanta proximidade com o Paulo Scaff. Mas eu achei que devia ser, as coisas serem construídas mais assim, como eu diria, mais naturalmente. Né? Mas eu entendo a ausência deles. Eu só lamento, porque já estou fazendo avaliação. Porque o ano passado nós tivemos a avaliação da APM. Tiveram diretores, mas não o presidente.
nós tivemos o evento do Consabesp, que era residencial. Obviamente que o Irineu esteve lá o tempo todo, foi ele e o Mauro que construíram aquele evento, arrumaram o espaço, fizeram... Depois nós tivemos o da FACESP, Fiesp primeiro. Fomos mais maravilhosamente recebidos, com um almoço maravilhoso. A Ciesp fez uma explanação que eu aprendi para burra. Aliás, eu estou sempre aprendendo. Cada vez que eu ouço alguém, eu estou aprendendo. E nessas andanças todas, eu acho que quem perderam foram os nossos presidentes, porque eu aprendi muito na minha idade, né? Daí, mas o Paulo não estava presente, nem o Cavalcante estava. Depois nós fizemos a FACESP, né? Uma gostosura, tivemos uma delícia de almoço, uma reunião bacana, mas o Rogério não estava. Estava lá o superintendente, que é, né? Então, mas isso eu não estou chorando, eu estou só relatando a realidade, né? Porque isso é construção. Isso é construção. A gente está até avançando. A gente conseguir ligar para um presidente da Eletropaulo e dizer: Dr. Britalto, a nossa reunião é dia 29, nós gostaríamos de contar com a sua presença para fazermos um relato das nossas atividades. E ele dizer: Dalva, eu estou com 2 reuniões dia 29 de manhã, me dá uns minutos que eu vou ver. O Daniel estava lá na minha sala quando eu liguei para ele, ele não estava. O Daniel saiu, meia hora depois ele deu retorno. Voltando ao assunto, Dalva, vou ver minhas reuniões. 8 minutos depois ele ligou: Dalva, adiei minhas reuniões e vou participar da reunião do Conselho. Os presidentes não sabem dessa disposição que essa distribuidora tem. Imagina um Celso Gigolo batendo um papo aqui com o presidente da Eletropaulo e dizendo, ele, presidente da entidade, as dificuldades que nós municípios temos. Imagina o Rogério Neto. Será que o Rogério Neto não teria nada para dizer para ele a respeito dos shopping centers, todos esses segmentos que você citou aqui? Não? É óbvio. É muito amplo. Né? O Irineu está sempre junto, vocês não estão nessa avaliação, tá, Irineu? Graças a Deus você está sempre com a gente. Mas estou só dizendo isso que eu entendo perfeitamente, porque eu vivencio isso. Ontem, Celso, nós saímos lá da Eletropaulo e vamos para o Palácio. Não, senhora, a senhora passa a de estar no Palácio 1h30 para poder fazer... Então, eles confiam tanto na gente que eles acham que a gente tem condições. Mas eu não estou, assim, absolutamente chorando das mágoas, e nem não. Eu gosto disso porque isso é um desafio. Então, ao avaliar 2013, que eu acho que foi, nós avançamos, sim, em vários aspectos. Todos nós temos muitas coisas. Eu até peço desculpas de tantos e-mails que eu mando para vocês. Eu não tenho paciência de esperar a secretária executiva mandar. Eu sei que isso é até errado. Eu já mando logo, né? Então, o que eu mandava, o Gênero me mandava lá para fazer a avaliação, eu já entulhava os 6 e-mails para ter respostas. Nem todos respondiam. E eu até entendo por que não. Por falta de tempo, por falta de conhecimento. Porque o desconhecimento mencionado aqui para o Gilmar é válido. Eu, esses dias, eu tive uma dúvida tão boba, que depois que o Eugênio, por telefone, me explicou, falei, Dalva, eu pensei que você fosse um pouquinho mais inteligente. Mas eu não entendo nada desse assunto. Então, o Eugênio não está sendo importante só para a Conselpa, está sendo para mim como pessoa. Né? Então, eu li lá um negócio tão absurdo. Então, essa aprendizagem, Gilmar, que eu acho importante, que precisa ser desenvolvida, começa primeiro com respeito do Conselho. O que os nossos presidentes pensam a respeito do Conselho? E aqui eu quero fazer um registro do evento eu sempre não sei que é a FACESP e FAESP, da FAESP. Porque, na verdade, foi o único encontro que nós tivemos, que nós contamos com a presença do presidente, que esteve conosco o tempo inteiro. É isso, Marcos? Você estava lá? Sim. Ele estava lá o tempo inteiro. E depois disso, eu percebi, eu e o Dr. Fábio Meirelles não temos só o Conselpa, nós temos outros assuntos que nós temos que tratar em relação a municípios. Que ele confessou que ele prestou atenção no Conselho e percebeu quão valioso é esse instrumento.
E foi bom, porque ele esteve presente na reunião e percebeu a manifestação de todos nós, né? Então, isso tudo é uma construção. Na minha avaliação de 2013, eu fico muito satisfeito que todos vocês, conselheiros, participaram de uma forma bastante efetiva. E imagino que seja para vocês, porque imagino o meu caso. Às vezes o Daniel me liga e fala, Daniel, não posso agora. Porque você está lá numa reunião, mesma coisa de vocês. Mas eu acho para mim, se vocês quiserem a minha avaliação de 1 a 10, seria horrível se pudesse falar que é 10. Porque o que a gente vai lutar para conseguir se fosse 10? Porque a necessidade de você avançar é que nos estimula a avançar, né? Mas a minha avaliação seria 6. Por que não é 10? Porque ainda é mais ou menos. Eu fui professora universitária há 22 anos. E o Gélio conhece bem essa história e que ele leciona também. Então você conhece os seus alunos. Então você coloca os objetivos lá em cima. Isso. Quando chega na primeira prova de abril, você refaz o seu planejamento. É isso? Né? Você põe sua expectativa no resultado lá em cima. Nas primeiras provas que você corrige, você fala, pô, Dalva, que pretensiosa que você é. Porque é a realidade. Então a gente baixa. Então, mentalmente, para mim, as minhas expectativas era que, ao final de 2013, nós tivéssemos todos os nossos presidentes aqui. E nós temos um presidente, que eu acho ótimo, está ele aqui com a gente, que não serve de modelo, porque ele está toda hora com a gente, então não é que, excepcionalmente, numa reunião especial. Mas a minha avaliação de 2013 é a avaliação de que é normal, é assim mesmo que se constrói as relações. Eu sempre repito que o Conselho é um instrumento muito novo. Vocês são muito jovens. Vocês todos aqui são jovens. Eu não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ir para as ruas, como eu fui. Para diretas já, para brigar, para fazer, para pipi. Então, talvez eu tenha essa satisfação de ver que a gente evolui mais do que vocês. Porque é uma época que você não podia abrir a boca, né? A gente apanhou na Praça das Cenas diretas já. Hoje você não apanha, você só apanha quando você faz baderna. Apanha sim, mata, né? Mas a gente avançou. Agora eu quero falar de 2014. Quanto à atuação da Eletropaulo, eu quero falar às 11 horas. Mas 2013, segmento, a frustração é minha particular com a minha entidade. A minha frustração. Agora, a minha satisfação é imensa no Conselho. Porque com a presença do meu presidente, nós conseguimos avançar no meu segmento. Para 2014, a minha proposta, sei lá se vocês concordam, é continuar fazendo em cada segmento, por exemplo, da APM, do Poder Público, em vez de trazer só os municípios envolvidos no problema da iluminação, etc., que era o assunto mais importante, era a transferência do nativo, trazer as entidades regionais. Nós temos entidades regionais de prefeitos, de municípios, de vereadores, etc. Então, ampliar o público-alvo. No caso da Conselhos, acho que não tem que acrescentar, porque vocês tiveram lá lideranças extremamente representativas. O que faltou, que a gente está priorizando esse ano, é os condomínios residenciais, que ficou faltando. Acho que até também o comercial, né, Nassif? Os condomínios comerciais, né? Parece que... Aí quando vocês tiverem uma posição aí, Mauro, eu gostaria de conhecer, porque dos municípios que eu conheço, ninguém tem regularizado a questão de condomínios. Código de ética, plano diretor, legislação, nada. Não tem, não existe. Que eu saiba, que eu conheça no estado de São Paulo. Tem condomínio comercial, associação? Tem residencial, industrial, inclusive. Nós temos um condomínio industrial. E que eles estão me procurando, inclusive, para fazer. Eu estou tentando elencar condomínio industrial. É um assunto que é extremamente novo, não tem isso. Então, que bom que você já está trabalhando em cima disso. Eu acho, né, Mauro, Irineu, que quando se repetir o modelo, vocês que vão decidir, repetir o modelo de fazer com segmentos, que a gente amplie o público-alvo.
Eu já dei o exemplo, o Mauro já deu outro exemplo, eu acho que Da FAESP nós trouxemos o pessoal do sindicato foi rural, fantástico. que pega 23 municípios, é a representação dele, né? Foi bastante rica aquela informação. Ali eu aprendi muito, eu não tinha ideia, entendeu? Eu acho que vocês poderiam ampliar, porque vocês já fizeram isso, se for repetido o modelo. A FACESP, não, FACESP. FAESP. Não, FACESP. Você pode ampliar com os shoppings, todos os segmentos que você citou aqui. Eu acho que eu concordo. Ampliar não, eu tenho que fazer, porque eu não fiz nada, né, naquela reunião. Acho que foi uma reunião da qual eu não tinha visualizado. Ficou a desejar. Mas tudo bem, a minha também ficou, mas a gente vai para frente. Vocês concordam que a gente programe para 2014 novamente essas reuniões por segmentos? Concordo. Eu tenho uma sugestão. Como? Tudo bem, eu concordo. Tem uma sugestão para 2014. Então, eu quero ouvir sua sugestão, mas eu quero dizer antes Sim. de ouvir que a gente vai ter que andar depressinha, porque a hora que o Vital chegar aqui, apesar de que nós temos bastante tempo ainda, às 11 horas, não tem tanto, né, hora. A gente vai ter que levar esse plano que nós decidimos aqui para 2014. Por favor, Rui. Eu acho que é muito importante dar prosseguimento nas reuniões junto com as diretorias da Eletropaulo. Como foram as apresentações, como estão os indicadores, os planejamentos, como é que está o atendimento praticamente ao consumidor. Da mesma forma que algumas apresentações foram feitas do Paulo Camilo, por exemplo, ano passado, a Tereza também fez apresentações úteis para entender como é que está, digamos assim, essa atuação da Eletropaulo na sua área de concessão. A gente começou o ano de 2014 já com algumas interrupções fortes, com bairros aí que ficaram mais de 16 horas fora do ar, né, digamos, sem energia elétrica, né, a área residencial inclusive, a área industrial também. Então, é muito importante conhecer o que está sendo feito de investimento na rede, porque podemos ouvir o consumidor, tudo bem, nesse ponto, mas, aqui, como estamos aqui dentro, talvez continuar fortemente programando as reuniões com as diretorias, né, mostrando planos do que está sendo feito, programado para 2014. Eu acho ótimo. Se vocês concordarem e seguir o modelo, o que a gente faz? A gente faz uma reunião do segmento, a outra aqui na sede ou na outra sede, com a presença do representante da Eletropaulo, para o assunto vocês decidam. Você já colocou um. Né? Eu acho que até essa colocação que o Mauro fez dos condomínios também eles têm que responder o que está sendo feito em relação à extensão. Eu acho que tudo são temas que podem ser trazidos. Né? E sempre voltados para os indicadores, que são os melhores, mas nós queremos isso... Tem que ser através dos indicadores. Exatamente.